Olá, pessoal! Hoje eu estou estudando sobre a história dos avivamentos, sobre os principais avivalistas. Eu pesquisei aqui no Google, acabei de fazer essa pesquisa no Google, porque chamou a minha atenção. Eu estava pesquisando para procurar avivamento por meio de reforma, porque tem o avivamento por meio do arrependimento, de quebrantamento, de jejum, e tem também através de reforma. Aí eu estava pesquisando sobre isso. Mas antes de compartilhar o resultado aqui da minha pesquisa no Google, eu vou compartilhar o que aconteceu recentemente, né? Assim me surpreendeu. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas, até fora de IC, estão interessadas no projeto Pequena Luz da Avivar. Gente, que alegria! Algumas pessoas analisaram, né, o conteúdo que eu registrei em um caderno e enviei lá. No caderno eu lembro que está com o pastor alternou. E numa folha de rascunho, né, de forma mais resumida, eu entreguei há muito tempo a PC, a Paulo César. Então, Paulo César conhece o projeto, pelo menos parte. Eva Alternou conhece parte, porém o documento com 45 páginas, que foi registrado em fórum, esse eu não compartilhei todo com ninguém ainda, apenas partes, em forma resumida aqui no vídeo, né? Mas as 45 páginas eu não compartilhei com ninguém, pretendo compartilhar apenas pessoalmente para quem demonstrar interesse e quem comparecer aqui na Avivar. Eu só estou com uma cópia desse documento, nunca fiz cópias, nunca compartilhei com muita gente, e as 45 páginas estão registrados com a minha assinatura, conforme eu mostrei aqui no vídeo anterior. Portanto, esse projeto está despertando interesse em muita gente e eu estou assim muito feliz, porque eu sei que Deus quer causar um reboliço santo por meio do projeto Pequena Luz e abençoar muita gente. Mas eu não sabia que seria assim dessa forma. Eu estava pensando que primeiro tinha que implantar, uma vez implantando, abençoar muita gente. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, a pessoa chegou até mim, uma pessoa que falou, olha, Cleia, alguém, e citou o nome da pessoa. Disse, utilizou a ideia do Pequena Luz, as fichas de matrícula, para atrair crianças. E eu falei, e atraiu? Ela disse, sim. A pessoa foi de casa em casa, preencheu as fichas e atraiu muitas crianças. A pessoa utilizou uma escola, o espaço de uma escola de IC, final de semana, acho que emprestaram o espaço para trabalhar com as crianças lá. Aí eu perguntei, mas a pessoa deu o nome do projeto Pequena Luz? Ela disse, não, a pessoa apenas preencheu a ficha de matrícula sem citar o nome do projeto. E eu falei, e aí, querida? Ela disse, é o seguinte, Cleia, foi completamente desorganizado. Essa foi a palavra que a pessoa usou e me falou. Inclusive, duas professoras que já foram da Avivar também estavam lá no grupo tentando ajudar essa pessoa que estava tentando, né, copiar a ideia do Pequena Luz. Só que as pessoas matricularam, depois todas as mamães tiraram os seus filhos, porque a ideia da ficha de matrícula não é a primeira etapa, é a terceira etapa, né? Não pode primeiro a ficha de matrícula, porque fez a ficha de matrícula sem preparar ninguém. As professoras não receberam nenhuma orientação sobre nada, cada uma ficava em uma sala para evangelizar e fazer do seu jeito. O resultado deu em nada, né? Porque não tem como. Né? O Pequena Luz ele é todo organizado, ele funciona por etapa. Eu já expliquei que a primeira etapa demora um pouco mais, porém as outras tem que dar curso preparatório e formação continuada. Só o curso preparatório não resolve tudo também. Tem que ter a formação continuada, tem que continuar estudando e acompanhando de perto. Quando para de acompanhar, as pessoas não fazem. Aqui na Vivar mesmo, que já tem essa metodologia há quase 18 anos, eu já percebi, olha, no curso de pedagogia nós aprendemos a desenvolver projetos, as etapas de um projeto, mas é um projeto comum e normal. Projeto com base bíblica e alicerce espiritual, a pessoa só desenvolve com inspiração divina, com os dons de Deus. Então eu já percebi que mesmo dando orientações, a equipe não consegue produzir, elaborar apenas um projeto comum e normal, com o tema animais, meios de transporte e esses temas. Desse jeito, como é o projeto Pequena Luz, não tem como uma pessoa fazer se não for por meio de inspiração divina. Com isso, eu comecei a fazer todos, entregar mastigado, pronto. Aí uma pessoa disse, olha, Cleia, ela dá a tarefa pronta, eu acho que é isso que ela consegue. Gente, não é só a tarefa pronta, é a tarefa pronta, é o planner,
manual do professor, ficha de matrícula, ficha de avaliação, tudo. É um todo, só dá certo com um todo. Aí se você me perguntar, então quer dizer que o Pequena Luz ele será organizado se eu implantar? Eu acredito que eu posso explicar, orientar e preparar outras coordenadoras pedagógicas para fazer e espalhar. Agora, para isso, não tem como você explicar em um vídeo aqui, resumir as 45 páginas, não tem como, né? Porque é algo muito profundo e detalhado, como eu expliquei. Não tem como você chegar e implantar e pronto, sem diálogo, sem conversar, sem mostrar o documento, sem explicar. Já pensou se fosse heresia? Lembra que no Brasil que chegou um movimento chamado Movimento do G12, que tinha encontro, reencontro, pós-encontro, lembra? A maioria das igrejas do Brasil abraçaram a ideia e depois dividiu a maioria das igrejas. Houve divisão, confusão, lembra disso? Era 3 dias de encontro, eu mesmo me envolvi e eu acreditei que era de Deus. Só que depois que eu orei muito, 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 Deus me deu discernimento claro, né? Deus não aceita misturas. Tinha várias ideias de seitas, religiões orientais, tudo misturado. Então, mesmo pregando o evangelho com oração, não prova que é de Deus. Por isso que eu falo que é perigoso. Já pensou se nessas 45 páginas que eu escrevi, eu não tenho teologia, se tivesse 2 ou 3 páginas com heresia, a pessoa aceitar para uma igreja, sem passar por uma análise e avaliação pastoral? Então não é assim. Pessoas que têm teologia devem analisar, orar, jejuar, buscar a confirmação do Senhor. Gente, nós temos que levar Deus a sério. Nós temos que levar Deus a sério. Quem teme a Deus tem respeito e reverência a Deus, considera a opinião de Deus. Claro que eu não vou fazer oração de jejum para saber se eu devo ir ali na esquina comprar pão ou não. Mas aqui na Avivá, para tomar decisões sérias, no lugar de fazer uma reunião com uma equipe para decidir, eu dobro meu joelho e pergunto diretamente a opinião de Deus. O véu foi rasgado e através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Então a opinião de Deus é mais importante do que a opinião de uma equipe. Então pergunta-se a opinião de Deus. Se você me perguntar, Clarice, se Deus não responder, mas Ele sempre respondeu, na Avivá sempre respondeu. Para tomar decisões sérias. Eu não estou falando de fazer a culminância de um projeto, um evento simples, não. Eu falo de decisões muito sérias. Toda vez que eu perguntei, Deus respondeu. E eu sou ousada, a ponto de dobrar o meu joelho e orar assim, Senhor, eu vou te perguntar isso, isso e aquilo. Se o Senhor não me responder, também eu vou cruzar os meus braços e não vou fazer nada, Senhor. Porque não me interessa o argumento humano, eu quero saber a tua opinião, meu Deus. Se o Senhor não me falar, eu não decido isso. Quando se trata de decisões sérias, sérias mesmo. E aí Deus sempre fala e confirma. E eu só acredito depois de várias confirmações, para ter uma certeza que é Deus. Por isso que eu não tomo algumas decisões assim. Ou poderia dizer, eu vou fazer e não faço aquilo. Depois de perceber uma realidade de um todo, se eu perceber que pode ser prejudicial, danoso em qualquer área, para qualquer pessoa, eu não tomo decisão nenhuma. Aí tem gente que diz, Cléia, você não decidiu essas decisões sérias só com confirmações de Deus mesmo. Muitas confirmações de Deus. Então eu quero dizer que eu estou feliz, né? Essa pessoa quis abraçar o Pequena Luz, utilizou a ideia de uma escola, excelente ideia. Excelente ideia utilizar uma escola, porque a escola funciona de segunda a sexta, tem o sábado e domingo, pode usar o espaço de escola sim. Mas você errou em utilizar a ideia da ficha de matrícula primeiro, antes de preparar a equipe. Quem quiser saber detalhes, pode vir aqui na Avivá. Eu me disponho a explicar direitinho. O que eu não vou é sair daqui, me deslocar daqui para ir para qualquer lugar. A pessoa que tem interesse, vem até aqui. E quem quiser falar, não, Cléia, eu quero que você implante com as suas próprias mãos o projeto Pequena Luz. Vem aqui na Avivá, me fale direitinho isso. Conheça o PPP, Projeto Político Pedagógico, que é esse documento que eu tenho em mãos, é uma espécie de PPP, o Planner Pedagógico do Pequena Luz. Depois me fala, a depender, eu implanto com minhas próprias mãos. Inclusive, né, já me perguntaram, Cléia, Avivá é batista, presbiteriana ou assembleiana? Eu falei, nenhuma. Como assim nenhuma? Eu contrato batista, presbiteriana, assembleiana, inclusive Vaneia, aquela professora que entrou junto com Solange no primeiro ano de Avivá, lembra? Ela é aqui da Pão da Vida, Ministério Pentecostal Pão da Vida. Por que contrata de várias denominações? Porque Deus não está preso numa placa de uma igreja. Deus está acima das religiões. E na Avivá é a teocracia. O governo teocrático considera a opinião do próprio Deus. É Deus quem governa sobre a Avivá, entende? Portanto, a placa aos olhos de Deus não muda nada.
Lá no céu não vai ter um lugar para o presbiteriano, batista, assembleano. Todos os servos de Deus, os filhos de Deus, que conhecem a Deus, os cristãos. Então, a minha visão é assim, a minha visão é um tanto quanto aberta para algumas coisas e muito fechada para outras. Eu não sou 100% tradicional, também não sou 100% moderna, eu fico no meio, no meio. Então aqui, agora vamos começar com o estudo propriamente dito da história dos avivamentos. Mas eu estou muito feliz pela repercussão positiva do projeto Pequena Luz. Que alegria, gente. Ó, a história dos avivamentos. Eu pesquisei no Google isso aqui. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. E a notícia foi espalhada ao redor do mundo. Isso que é o avivamento de Gales. William Joseph Seymour, na cidade de Los Angeles, ele era caolho, analfabeto e negro. Também foi um avivalista, né? Esse William, que ele era caolho, eu acho que caolho, acho que é azarolho, a pessoa que olha assim. Eu acho que é isso, essa expressão caolho. Analfabeto e negro, como uma pessoa analfabeta pode fazer isso? Quando eu fundei o Ministério Avivai de GBC, né, eu sou a fundadora, todo mundo sabe disso, eu só tinha um magistério. O magistério lá no Polivalente tem muitas aulas vagas. Como é que eu sabia abrir uma escola com projeto político-pedagógico, com tudo que existe, porque a Avivai é registrada? Como eu poderia fazer isso? Deus purinho na minha vida. Eu estava lendo as revistas de Helênica Borja, da APEC, uma missionária de crianças. As revistas bem velhinhas, tudo rasgado. Ela já morreu, essa missionária. Aí ela utilizava a pedagogia de projetos com base bíblica, bem semelhante ao que eu faço. Inspirada em algumas ideias que eu estava lendo, o Espírito Santo de Deus confirmava no meu coração. Por isso que eu falo que quando eu abri a Avivai, eu tinha em mente. Mas o Pequena Luz já é tudo isso aprimorado, melhorado. Eu não pensei em Pequena Luz quando eu abri a Avivai. Foi em 2011, em agosto de 2011, que eu pensei em Pequena Luz e registrei em 2012. Tem a data no documento, né? Então, o Pequena Luz já é ele todo perfeito. Fui aprimorando, aprimorando, aprimorando. E Deus pensou nessa ideia, né? Que ele não quer avivar aqui e que essa metodologia que nasceu do coração dele, essa capacitação, né? Os dons que ele me deu, utilizar para abençoar um montão de gente. Eu já falei isso várias vezes em vários vídeos. Deus pensa em espalhar, 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 espalhar e abençoar muita gente com a mesma visão do projeto Pequena Luz, que é o resgate de valores bíblicos e cristãos. Significa a pessoa voltar para Deus e voltar para a Bíblia. Voltar para Deus. É uma espécie de reforma, renovação, despertar para realmente considerar os valores do reino de Deus, a opinião do próprio Deus, que na Avivai sempre consideramos isso a ponto de descartar a opinião do mundo, da sociedade, se for o caso, para considerar a de Deus. Aí se você me falar, mas Cléia, todo mundo vai ficar com raiva, todo mundo vai duvidar de quem tá ligando. Gente, por favor, quem nessa terra pode lançar no inferno e levar para o céu? Só Deus tem esse poder. Portanto, a opinião de Deus é que importa. Se A ou B ficou com raiva ou deixou de ficar, nunca me importei com isso na Avivai, não. Tanto que tem gente que me ama e tem gente que odeia, tem gente que só me mata porque não pode. Por quê? Porque eu olhei bem nos olhos e falei a verdade. A pessoa não suportou. Não sou puxa-saco de ninguém. A pessoa quer gostar de mim, quer compartilhar as coisas, quer conviver comigo, tem que aceitar a verdade. Quer conversar, vamos conversar, discordar, concordar, discordar com respeito, sem ofensas. Sabe, gente, mas eu não, quem me conhece sabe, não puxo o saco de ninguém. Se eu tenho que discordar, eu vou dizer o motivo porque eu discordo e você vai analisar se eu tenho ou não razão. Né? Nós podemos discordar com respeito, sem ofender a pessoa. Entende? E a Avivai realmente, todo mundo sabe, a metodologia é única, totalmente diferenciada. Mas eu tive que lutar para preservar essa metodologia. Vocês nem imaginam. Gente querendo comprar o segundo ano de Avivai, uma diretora de uma escola da cidade me chamou para comprar a Avivai e me disse, fala o seu preço. E eu falei, não, a Avivai não está à venda. O segundo ano, porque foi o maior reboliço santo na rua da primeira casa que nós alugamos. Aí todo mundo comentava, tinha uma outra escola na mesma rua, a diretora da outra escola me chamou.
e perguntou o preço. Eu nem falei valor nenhum. Parece uma piada. Quem me oferecer dinheiro pelo Pequena Luz, eu vou me sentir completamente ofendida e vou dar uma resposta dura. Não está à venda e eu não aceito um centavo. Eu não quero dinheiro pelo Pequena Luz. Eu faço sim. Eu poderia sim fazer em bairros carentes, em igrejas, a depender da igreja, do apoio da liderança, dos recursos em mãos, da equipe, né? Muita gente querendo aprender, querendo tomar o curso, entende? Da visão da própria liderança, porque eu falei, como é diferente de EBD tradicional, muita gente não aceita, pensa que não é de Deus. Por isso que tem que conhecer detalhes, orar, jejuar. Nada pode aceitar assim, peca quem é precipitado. Tem que dar tempo ao tempo, um mês, se for o caso, passa 10, 20, 30 meses, semanas ou até anos orando, pedindo a Deus uma direção, uma confirmação, de tomar uma decisão muito séria para não se arrepender o resto da vida. Eu sei que eu já implantei Pequena Luz em bairro carente e deu certíssimo, e é porque foi no quintal de uma casa, não foi nem usando os cômodos. Já implantei por 4 meses em uma igreja em Irici, deu certo, foi bem organizadinho até o dia da culminância. Depois eu não continuei trabalhando porque não tinha equipe, não tinha ninguém. Eu procurei pessoas e não encontrei ninguém. E a equipe Avivar que estava me ajudando, elas me disseram, Cleia, eu só posso ficar por uns 4 meses, porque eu estou em tal igreja, tal igreja. É errado a pessoa tirar a pessoa das funções da sua igreja para chamar para outra. Não é errado. E aqui na Avivar, a maioria delas estavam em alguma função na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana e nas suas igrejas. Uma delas até me falou assim, eu achei bonita a atitude dela. Quando eu pedi ajuda e convidei, ela disse, Cleia, eu vou pedir a bênção pastoral, porque na minha igreja nós temos esse hábito, esse costume, vou explicar para ele que eu vou me ausentar um tempo, pedir a bênção pastoral. Eu disse, ô querida, que bonito isso. Aí ela pediu e o pastor dela deu a bênção pastoral e ela veio me ajudar por 4 meses. Uma outra do grupo na época me disse, Cleia, meu pastor chamou a atenção minha. Eu disse, por quê, querida? Porque eu me ausentei da comunidade que eu participo lá, eu estava ativa lá, para ajudar no Pequena Luz aqui e fiquei muito ausente lá, precisou de ajuda lá e ele chamou a minha atenção. E eu falei, foi minha querida, eu acho isso bonito, né? Essa relação de pedir a bênção pastoral, né? Oração com imposição de mãos, a aprovação do pastor, tanto que o pastor Valdemir, ele conhece. O Pequena Luz está com um bloquinho, o rascunho em um caderno, eu enviei para a avaliação da liderança, né? Mas ele não conhece o documento todo e também não conhecia tão bem a metodologia da Avivar, a essência da Avivar. Não conhecia tanto, quem conhecia mais era a PC, que acompanhou bem de pertinho e tudo, conhecia alguns projetos, muitos eventos da Avivar, culminância de projetos, datas comemorativas. Eu já fiz lá no templo, que eles emprestavam o templo, o microfone, o som é excelente de lá. Já fiz também culminância de projetos da Avivar ali na igreja, aquele templo enorme do pastor Judesson. Eles me emprestaram também, eu já fiz. Eu gosto de fazer culminância no templo das igrejas mesmo, porque logo o trabalho é consagrado a Deus, é evangelístico, precisa de um palco, de todo o material no espaço da Avivar não dá. Então eu sempre utilizei espaço das igrejas que emprestam, né, para fazer esse trabalho da Avivar. Então, continuando aqui sobre a história dos grandes avivalistas. Teve aqui, o pai do avivamento, segundo o que eu pesquisei, o pai do avivamento, John Wesley, nasceu na Inglaterra no dia 17 de junho de 1703, né? Foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, né? 15º filho de uma família de 19 irmãos. Deus escolheu um dos para ser avivalista, John Wesley. Eu já li outras coisas sobre esse John Wesley. A transformação acontece de dentro para fora. Tal transformação se reflete na vida e nas ações. Por trás de todos os avivamentos, encontramos pessoas que desejaram fortemente e se dedicaram muito pela renovação, pela reforma. É isso aí, a mudança é de dentro para fora. É evidente que se muda tudo por dentro, vai refletir por fora. E os maiores avivamentos da história têm a ver com reforma, mudança. Entende? Não é? Eu vou fazer um show, um evento, vai encher de gente, é uma oba-oba zoada. Isso é mais para clube gospel, né? E não avivamento. O avivamento leva à reflexão, ao arrependimento, à busca, à santificação, à vontade de agradar a Deus. Não é medo de Deus, é respeito e reverência a Deus, é diferente. Eu não tenho medo de Deus nem um pouquinho, eu adoro o Deus que eu sigo,
Meu maior sonho é agradar o coração do meu Deus. Deus, ele considera isso, a intenção da pessoa, no sentido assim, o desejo de acertar, porque errar todo mundo erra o tempo todo, né? O tempo todo mundo erra, mas a vontade de acertar, de querer agradar a Deus, Deus considera. Acho que Deus considerou o quê no rei Davi? Deus falou, homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quem poderia imaginar Davi cuidando das ovelhas, né? Um ruivo, ainda um menino, um jovem, né? Dá uma pedrada na testa do gigante, o gigante cai lá, pega a espada e corta. Corajoso, intrépido, com fé. Mas ele era perfeito? Claro que não. Nós sabemos, né? O erro de Davi, o pior de todos, foi o adultério com Betseba. E ele não era perfeito, mas ele se arrependia imediatamente. Davi era humilde. Quando ele foi repreendido, quando o profeta chegou para exortar, ele não ficou se justificando, não tentando culpar A ou B, né? Ele chegou com uma metáfora, né? O Natan, né? Chegou com uma metáfora explicando para ele e reconheceu o erro na hora. Mas tem muita gente que, se você chegar com uma metáfora, fica ofendido, quer se vingar, usa um ou outro. Deus é justo. Em quase 18 anos do ministério Avivar, todo aquele que tentou prejudicar esse ministério foi igual um efeito bumerangue. É o mesmo que a pessoa joga um bumerangue na testa e volta, bate com toda a força na testa da pessoa. O próprio Deus tomou vingança. Não teve um para escapar, para não ter consequência gravíssima. Porque é Deus que protege Israel, o ministério Avivar. É Deus, Avivar, e Deus foi consagrado a ele. Ele disse, eu defendo esse ministério. Deus criou uma situação para mim ir lá no fórum e registrar as 45 páginas. Tanto serve como um testemunho para demonstrar, Deus mostrar, eu quero honrar a fé de Cléia, porque foi para ela que eu dei esse projeto. Então não adianta ninguém utilizar a mesma ideia, mudar o nome, dizer isso e aquilo, que eu posso chegar com um documento e provar. Então fica uma situação assim, e eu estou disposta até mesmo a ir na justiça, se for o caso, principalmente se alguém utilizar a ideia para obter lucros financeiros, para vender a ideia, para cobrar, aí sim eu vou no fórum. Caso contrário, se a pessoa quer se inspirar, ser abençoado por meio das ideias da Avivar, bênção pura. Tanto que eu compartilho, porque pode utilizar, deve utilizar. Uma pessoa ligou para mim logo depois que eu dei o curso para apresentar o bloquinho de atividades. A pessoa ligou e disse, Cléia, eu quero saber se eu posso usar a tarefinha tal, modificando o enunciado. Eu queria pegar a ideia tal, mas queria adaptar tal. Eu disse, claro que você pode, minha querida. Mas é porque você falou que você registrou. Eu disse, sim, tá tudo registrado, mas eu estou autorizando você a fazer cópias, exatamente o bloquinho como está, ou adaptar de acordo com a sua realidade. Eu autorizo você a fazer isso. Aí ela foi, agradeceu e fez. Logo depois que eu dei um curso, né? Que na verdade né? Seria roubar a ideia do outro e querer reconhecimento e aplauso baseado na ideia que Deus deu ao outro. É errado isso, né? Falta de ética, falta de caráter. Isso. Agora você usar a ideia e dizer abertamente, não. A ideia o Pequena Luz da Avivar, a ideia de Cléia, mas eu amei a ideia, eu quero abraçar essa ideia. Eu realmente acredito que é bênção dos céus e eu quero abraçar essa ideia. Agora, querer para si. Tem gente que promove com as próprias mãos o caos total, promove o caos. E não é por falta de advertência, Deus usa várias pessoas para fazer advertência, mas a pessoa insiste, não, eu sei mais. A coisa não é do seu jeito, é do jeito de Deus, e nem do meu jeito. Acontece do jeito de Deus, e o jeito de Deus é o Pequena Luz, e o Pequena Luz está na Avivar. E Deus colocou em minhas mãos. Por que é o jeito de Deus? Eu estou falando que é o único jeito? Não. No mundo todo tem pessoas que recebem inspiração divina para várias coisas. Olha quanto avivalistas na história. Deus usa de várias formas, mas em especial, Pequena Luz, foi assim que Deus colocou nas minhas mãos. E eu repito, eu estou aqui na Avivar segunda, quarta e sexta, no grupo só a equipe, não tem aglomeração, e estou recebendo quem quiser vir aqui, inclusive quem chegar primeiro, ainda em agosto, interessado em me convidar para ir na sua igreja implantar. Se uma pessoa deixar, eu vou lá em setembro, quem chegar em agosto vai me convencer primeiro, porque a depender da estrutura da igreja, do tamanho das salas, do apoio da liderança, do tamanho da equipe disposta a receber o curso, eu vou. Ou em bairro carente também, apesar de que eu amo mais bairro carente. Mas se for o caso, a igreja que tem um apoio também, já tem salinhas, não precisa pagar aluguel de salinhas, né? Muitas igrejas têm as salinhas em anexo, mas eu vou sim, a depender. Agora alguém me chamar, Cléia, vai em tal lugar. Quem quiser, vem primeiro na Avivar conhecer as 45 páginas, o PPP do Pequena Luz, ok? Então, vamos continuar aqui sobre a história dos grandes avivamentos. John Wesley provocou profundas manifestações, transformações sociais na Inglaterra. Veja bem, transformações sociais na Inglaterra, que se espalharam por
todos os continentes, por meio de mensagens de santidade e transformações. Veja a mensagem de santidade e transformações. Sem transformação não tem mudança nenhuma, sem mudança. Você já ouviu falar assim, é possível Deus avivar uma seita? Não, é claro que não. Deus aviva uma seita. Porque numa seita tem mentiras e verdades. Muitas vezes tem muitas verdades e poucas mentiras, mas mesmo assim é uma seita. Então Deus corrige tudo aquilo que ele reprova para depois avivar. Então é toda uma situação. O Pequena Luz é um projeto que realmente Deus quer avivar por meio do Pequena Luz, não tenha dúvida. Sobre o avivamento do Brasil, até fora do Brasil, Deus já usou profetas. Deus realmente sonha em avivar o Brasil, ele sonha e ele vai avivar. Agora, eu acredito e defendo que Deus vai usar vários avivalistas remanescentes em vários lugares, no Brasil todinho, todo. E promessas para IDC tem várias confirmações. A mim mesmo, Deus já deu várias promessas para a cidade de IDC. Em especial, o projeto Pequena Luz, ele promove mudança, transformação, melhoria, e através do Pequena Luz, Deus vai promover avivamento. Você duvida? Deixa esse vídeo guardado, eu vou deixar guardado, vou colocar no canal da Avivar, e quando começar o avivamento, veremos se Deus faz ou não. Somente Deus derrama o Espírito Santo, somente Deus faz, mas ele sempre usou avivalistas, pessoas que acreditam e defendem no avivamento, pessoas que enxergam como Deus enxerga, pessoas que receberam da parte de Deus dons espirituais, discernimento, teme ao Senhor. Quem não teme a Deus não existe. Avivalista que não teme a Deus não pode, então não é avivalista. É oba-oba, é barulho, é festa, não é avivalista. A avivalista tem esse respeito, essa reverência e esse desejo de agradar a Deus, que eu sempre falei para quem me conhece. O meu maior sonho é agradar, e Deus me falar, você está me agradando, eu estou feliz assim. E Deus, sabendo disso, que Deus sabe todas as coisas, ele age dessa forma. Então aqui eu quero aqui agradecer para as pessoas que estão aprovando Pequena Luz, para quem já leu a ideia mesmo no rascunho, já viu o bloquinho, gostou, para quem está ajudando a compartilhar, passando o bloquinho de mãos em mãos, para que pessoas avaliem esse bloquinho. Eu fico muito feliz, que se a ideia de Deus é abençoar através do projeto Pequena Luz, eis-me aqui, Senhor, eu estou para abençoar. Mas copiar a ideia e mudar o nome é errado demais. Se você precisar da minha ajuda para implantar, para qualquer coisa relacionada a, eu posso ajudar. Em materiais, ainda temos algumas coisas aqui na Avivar, já abençoamos 2 igrejas, algumas congregações com os materiais. Nós temos móveis também na Avivar, mas eu só posso doar os móveis se meu esposo concordar. Temos móveis sobrando aqui na Escolinha Avivar, depois eu vou falar com meu esposo para ver se ele concorda em doar móveis também, para quem quiser, tá bom? E se for o caso, alguém pensa, gostaria mesmo na igreja, aí vem aqui para conversar comigo e vamos ver as possibilidades. Eu estou aqui aberta a trabalhar, disposta a dar o curso às pessoas e muito feliz mesmo com a repercussão positiva. Antes mesmo de implantar em Receja, tem gente fora da cidade querendo o projeto Pequena Luz. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e continue agindo com esse amor e essa justiça. Deus se agrada do que é justo. Entende? Justiça agrada a Deus. Deus é um Deus justo, bom, misericordioso, Pai, Papai do céu, Paizinho, um amoroso presente. Deus é tudo de bom e Ele é bom o tempo todo. Glória a Deus e aleluias. Eu sonho com o avivamento. Até porque, gente, o avivamento é a única esperança para o Brasil. O avivamento da parte de Deus é a única esperança para o Brasil do jeito que está. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenha um lindo dia. Que Deus proteja você e toda a sua família.